Tá joia? Muito obrigado, Delano. Muito obrigado aos demais aí participantes deste trabalho. É um prazer atender, né, os propósitos aí da casa e espero que corresponda de alguma forma, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma... Ai, é engraçado. Parece que ele não está... Ah, sim, assim. Bom, conseguiram? Tá vendo aí a projeção? Tranquilo, Ronaldo. Tá ótimo. Beleza. Tá ótimo. Ah, e uma outra questão também, né? Vocês, o estudo ele é participativo, é possível que vocês intervenham, façam perguntas, como é que é o esquema aí da casa? Bom, o pessoal gosta mais de ouvir, É, né? mas dentro das possibilidades, se tiver alguma colocação, creio que quem queira fazer aí a pergunta esteja à Tranquilo. vontade. Ok, Tá. gente? Então podem ficar à vontade aí, porque é mais interessante a gente trocar essas informações, porque a Joana de Ângeles, ela é bem, assim, inclusive desculpa que eu estava um pouco mais à frente ali, né? Então tá aqui o tema, né? E eu dei uma olhada nos temas, é o terceiro estudo, né, sobre esse livro. São só 3, né? Haverá 3 estudos deste livro, não é isso? Sim, porque na Já verdade, Rona, na terça-feira nós escolhemos temas, na última terça especial, de alguns livros de Joana de Anjos, de alguns tópicos. Então a gente não certo, faz assim uma sequência de entendi. todo o livro, ok? Uhum. Eu vou, então, porque eu dei uma olhadinha nos temas, né? Então vi que realmente desse livro, Momentos de Saúde e de Consciência, haviam só 3, com este agora, né? Só 3 temáticas. E, na verdade, ela falava uma sobre felicidade, outra sobre assuntos assim mais abrangentes dentro da obra, como esse aqui também bem diferente, né? Morte e consciência. Mas eu queria falar um pouquinho, antes da gente começar a trabalhar a questão da morte e consciência, trabalhar um pouco a temática do livro, né? Que é saúde e consciência. Né? A proposta dela é trabalhar esses momentos aí de saúde e consciência. E é bem interessante porque, assim, relacionar esses dois conceitos são fundamentais para a gente começar a entender a proposta aqui do... Gente, desculpe que eu ficar meio... Porque, assim, até para eu poder ter uma visão melhor aqui da tela da projeção, eu coloquei o vídeo na parte de baixo do meu computador. Então, só para eu olhar aqui, se bem que eu acho que todo mundo desligou a câmera, né? Para ver aqui. Só para de vez em quando eu olhar para ver se alguém está querendo perguntar alguma coisa. Mas, enfim. Então, essa relação entre saúde e consciência é uma coisa tão, tão intrínseca, né? Tão profunda, que nos faz refletir bastante. Primeiro, porque essa consciência a respeito da nossa saúde, ela precisa ser tomada com uma perspectiva, primeiramente, do eu, não é? Então, ou seja, a minha saúde diz respeito a mim unicamente, né? E a segunda questão é que ela transcende a nossa relação física e reencarnatória, inclusive, né? Então, não vou me ater muito a esta perspectiva, mas é muito importante a gente começar a entender essa obra da Joana e o tema que a gente vai tratar aí por esses dois princípios, né? Que é a questão da nossa responsabilidade, né? Da saúde ser algo intrínseco a nós próprios, né? Não só com relação à questão do nosso cuidado pessoal com o nosso corpo, com a nossa mente, né? Com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Com tudo que envolve essa relação entre espírito e corpo, tá? Mas também ela está relacionada
com o nosso ser espírito, não é? Nosso ser espiritual. Ou seja, muito do que meu corpo hoje reflete com relação à saúde é decorrência não só daquilo que permeia a minha vida presente, como muitas vezes a minha vida passada, não é? Então, eu preciso dessa consciência. Muitas vezes eu vou querer relacionar algumas questões da minha saúde, né? Por exemplo, do rim, do fígado, mas eu nunca bebi, eu sempre me cuidei. Então, ou seja, algumas perspectivas que eu tenho para esta vida nem sempre corresponderão às minhas perspectivas de saúde, tendo em vista a nossa evolução, né? No nosso pretérito, nossas vidas passadas. E com relação a isso, né, tem mais um detalhe que a espiritualidade bem nos alerta, né? A grande maioria dos efeitos destas relações, né, reencarnacionais ou reencarnacionistas, né, elas se dão muito mais na vida presente do que na vida passada. Então, muito mais da nossa relação, aqui no caso, com a saúde, diz respeito à nossa vida presente, não é? Mais do que as nossas vidas passadas. Mas aqui é só para a gente dar um contexto mínimo aqui mesmo, tá? Inclusive, Odelano, você vai me orientando com relação ao tempo aí, porque quando eu projeto aqui, eu perco a noção do tempo. Vou deixar até meu celular aqui um pouquinho mais perto, só para mim... Tranquilo, pode ir tocando barco aí que eu vou te Tá. orientando aqui. Tranquilo? Pode Então, ficar à assim, vontade. tá Fica bom. bem à vontade. Tá jóia. Então, galera, deu para entender, assim, basicamente essa relação aí, saúde e consciência? Porque se eu não tenho... Nós estamos num grupo espírita fazendo uma palestra espírita. Se esta consciência, né, de que saúde está relacionado à nossa vida presente, à nossa vida passada e à nossa própria responsabilidade, sem essa base, fica difícil seguir, né? Então, a primeira coisa é isso aí, a gente entender essa perspectiva, tranquilo? Bom, então vamos lá. Morte e consciência. É um tema muito interessante, né? Porque ele nos afeta, muitas vezes, de maneira muito particular, né? Falar de morte é uma coisa complicada. A gente gosta mais de falar de vida, né? O problema é que a gente não consegue entender que a morte não é... A morte não existe, né? A alma é imortal. E tudo é vida, não é? E segundo a própria lei de destruição, né, e conservação, a gente sabe que de um nós temos outro, ou seja, da morte vem a vida e assim sucessivamente. Então, falar de morte é uma coisa muito tranquila, porque é a partir dela que a gente vivifica em todos os sentidos, não é? Principalmente porque morte não é fim. Então, é a primeira consciência que a gente precisa ter, não é? Morte não é fim, não é? A morte, ela é cíclica, não é? E isso define processos, não é? Quando eu falo, e quando eu disse no início, né, que a saúde está ligada à nossa consciência de que ela transcende este plano material, é porque a gente precisa entendê-la como um processo decorrente de um espírito imortal. Então, se o espírito é imortal, essa perspectiva da morte, como até então a gente às vezes lida com ela, não deve existir, não é? Então, falar de morte é uma coisa muito bacana, né? Porque é a partir desse princípio aí que a vida se torna mais intensa, não é? É quando a gente encontra a morte de processos, de períodos de nossa vida, de celular, né? Físico, né? Biológico, ou seja, a morte ela é porta para novas experiências, novas possibilidades. Também interessante isso aí. Então é o seguinte, eu dividi aqui a Ele nova... fica quieto, Oi? assistindo.
eu dividi o nosso trabalho aqui em algumas premissas, tá? 5 premissas, mais ou menos, aqui. Que são premissas fundamentais para a gente entender essa relação aí de morte e consciência, tá? A primeira delas, a primeira premissa que nós precisamos entender, e cada premissa está atrelada a uma frase da Joana, tá? Então, a primeira premissa é essa aqui, né? A da transitoriedade do corpo físico. E a frase é o seguinte: a perfeita identificação da transitoriedade do corpo físico expressa o superior estágio de consciência do homem. Né? Ou seja, para começarmos a entender morte, né, a falar de morte, a primeira questão, a primeira premissa a se conceber, a se ter consciência, é de que o corpo físico é transitório. Então, se não há essa compreensão, realmente a gente começa a se travar com algumas coisas. Agora, é óbvio que quando eu falo compreensão, eu não digo especificamente a nossa racionalidade, porque isso é interessante, né? Eu conheço, não sei vocês, mas eu conheço muitos espíritas que têm medo de espírito. Já ouviram isso? De espíritas terem medo de espírito? Não é? É claro que o medo é importante porque ele nos alerta de uma série de coisas, né? Agora, se alguém me dissesse, não, eu tenho medo de espíritos, tanto quanto eu tenho medo de encarnados, não é? Porque não é todo encarnado que é bom e nem todo espírito que é bom. Então, nesse sentido, há uma lógica, há uma razão aí ok, não é? Mas eu digo o seguinte, tem muitos espíritas que têm medo de que possa ouvir, falar, ver, encontrar ou pressupor a presença de espíritos ao seu redor, né? E isso é muito engraçado. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Dizer que o corpo físico é transitório, entender isso não é problema, porque isso é da racionalidade. O fundamental é a gente entender isso pelo sentimento, não é? Pela nossa estrutura psíquico-emocional, né? Porque se não fosse assim, a gente não temeria a doença, a gente não, claro, chorar e lamentar, né, a perda física de um parente, de uma pessoa querida, próxima, é extremamente natural, isso aí está relacionado com a saudade, né, claro, mas o desespero, o medo de perder alguém, essa relação de posse, isso tudo está vinculada a essa questão toda, né, está vinculada a essa premissa. Porque se eu tenho a consciência de que o corpo físico é transitório, eu não posso ter percepção de posse, né? Meu corpo, a minha vida, o meu filho, a minha mulher, o meu marido, o meu amigo, não é? Então, assim, é um entendimento que precisa passar para a nossa consciência em algumas outras perspectivas que não só a da racionalidade, não é? Porque senão a gente não consegue fundamentar essa premissa no momento em que nos defrontarmos com a realidade da desencarnação, não é? Porque hoje aqui nesta palestra, dizendo isso, falando de espíritos, falando de imortalidade, a nossa consciência, né, a nossa realidade racional, ela nos consola, ela nos esclarece. Mas frente ao processo, não é? Frente a um corpo inerte de alguém querido, a nossa relação já é diferente. Não é? Isso significa que essa consciência ainda ela não está bem trabalhada aí no nosso ser. Não é? Ronaldo, diga. Você me lembrou, por acaso, nós saímos de uma reunião agora de atendimento fraterno e o assunto foi morte também. As meninas vão lembrar aí.
e uma das colegas nossas comentou que uma coisa é falar sobre a morte em nível conceitual e teórico, e a outra é morrer. É o processo de morrer, né? O morrer no processo do corpo, né? Uhum. E aí essa colega nossa lembrou que é muito parecido com o que vive, por exemplo, uma ginecologista, que vai falar do parto para a sua paciente, mas ela nunca teve filhos, não sabe o que é passar por um parto. Né? Então, essa relação teórica com a prática é algo, assim, às vezes distante, né? Mas sabe por quê, Simone? Eu vejo muito assim, é da nossa experiência. O aprendizado, e quando eu falo aprendizado, não é o intelecto, não é? Eu falo aquilo que marca o espírito, né? Como experiência, ou seja, aquilo que vai sobrepor a minha reencarnação, aquilo que eu vou levar, né? Espiritualmente, a minha marca de aprendizado. Ela se dá por dois processos, pela experiência e pelo aprendizado. Então, muita coisa é possível a gente aprender pelo aprendizado. Seria o ideal, né? Eu não preciso tomar um veneno para saber que ele mata, não é? Mas eu preciso comer muito, muito, muito para depois para saber o valor de uma dor de estômago, não é? Porque na hora que eu estou comendo, eu não vou ter essa consciência, não é? Na hora que eu estou na festa, no buffet, no livre, né? Ali, percebe? Então, assim, essa experiência, muitas vezes, né? Ela suplanta o entendimento, o aprendizado, infelizmente, por isso, né? É possível, sim, a gente aprender, mas vivenciar é uma outra realidade. Porque quando a gente aprende, aí essa questão ela fica bem, bem tranquila só no intelecto, e isso não é sentido assim, intrinsecamente pelo ser, aí fica difícil, né? Porque na hora do vamos ver, né? Na hora que você está lá. E outra coisa também, a Joana, ela é tão perspicaz, né? Com as palavras, inclusive, que quando você mesma disse aí, Simone, da morte, né? Sobretudo a nossa, às vezes até quando a gente vê a do outro, né? É que a gente toma aquela perspectiva de que, nossa, né? Realmente eu não vou levar nada. Nossa, realmente eu deixei de fazer muita coisa. Nossa, eu poderia ter feito mais. Nossa, aí as coisas começam, né, a fazer sentido quando a gente depara com essa realidade, né? Porque enquanto a gente tem vida física, né, enquanto a gente está teorizando, é muito confortável para o entendimento, não para a pessoa em si, né? Eu digo assim, confortável para o entendimento, compreender essa questão, mas para a consciência não é tão confortável, porque quando nós nos deparamos com ela, com esta realidade, né, seja nossa ou de alguém ao nosso redor, realmente a situação é diferente, né? É bem diferente. Então, assim, Verdade. não é? Aí, olha, eu tenho aqui 4 tópicos aqui. Primeiro, Cadê a coberta? Coberta, vovó? então, primeiro aqui, olha, discernimento lúcido. Essa é que é a questão, não é? Muitas vezes nos falta esta lucidez, porque a gente tem essa concepção, né, da, da, do que representa a morte, mas ela só nos é lúcida quando ela se nos apresenta. É isso que você estava falando aí, né, Simone? A gente só a lucidez, ela só nos afeta quando eu estou para morrer ou quando eu me deparo com a morte, né? E de uma forma interessante, se há vinculação, porque se não há vinculação, ela não me é lúcida, não é? Se eu estou na minha sala, no meu conforto, na minha tranquilidade, e eu estou vendo ali um jornal, infelizmente, os nossos telejornais, até o físico mesmo em papel, né? Mas entra mais na nossa casa é o televisivo, né? Então, quando a morte se depara ali, né, com os milhões do Covid
e com outros tantos milhões. E é tão interessante isso, porque a gente se atém tanto ao Covid, por exemplo, já que eu citei ele aqui, né? Mas a gente desconsidera, por exemplo, que ano passado morreram-se muito mais pessoas por outras doenças, não é? E a gente não tinha essa consciência, não tinha essa lucidez, não é? E ainda assim, quando a gente vê isso, né, na tela, né? Morreu o pai do fulano, dos cantores sertanejos lá e tal. Então, se é uma coisa que nos afeta emocionalmente, a gente se envolve. Se não, vira só mais uma estatística, não é? E é importante a gente ter essa lucidez. Por isso que era interessante Jesus, né? Como que porque ele não olhava só com o físico, né? Ele olhava com a alma. Ele sentia junto o outro, né? Ele percebia, se sensibilizava. Então, é isso que nos falta muitas vezes, né? Outra coisa importante também, entender essa fragilidade orgânica, porque a gente não entende aquilo que eu dei um exemplo, né? A gente vai comendo, vai comendo, vai comendo e só vai se preocupar ou com o regime ou com a saúde depois do estrago feito, né? E aqui eu falo de cadeira, né? Eu há 3 meses, né? Lá para julho mais ou menos, eu me deparei com um processo de pressão alta. Então, e aí eu já estava meio descuidado com a alimentação, com algumas coisas, eu resolvi fazer um regime. E aí eu encarei um regime bem drástico, assim, né? Acompanhado com um médico, claro, né? E emagreci, assim, quase 7 quilos e não tem mais problema de pressão, né? Então, assim, e apesar de poder voltar à minha vida não normal, né? Mas, assim, então agora eu já tenho um pouco mais de consciência de algumas coisas e tal, mas é complicado, né? A gente só começa a encarar seriamente a nossa vida com mais lucidez e consciência quando a gente percebe quão frágil é o nosso corpo, quão frágil é a estrutura orgânica, né? Porque por mais independente que ela seja, independente que eu digo assim, pelos milênios de evolução, né? O corpo evolui, a matéria evolui, né? E quando eu deixar este corpo, de animar este corpo, ele vai se transformar, nada morre, tudo se transforma, né? Já dizia lá o cientista. Então, assim, a vida vai seguir o seu curso. Mas enquanto eu tenho aqui um espírito tomando conta dessas estruturas celulares, eu tenho que entender que há uma fragilidade orgânica aqui, da qual eu sou responsável e preciso cuidar, né? Isso é importante. E outra coisa também, o significado do processo de da evolução, né? O que representa a evolução? Porque muitas vezes, né, eu me encontro em determinadas situações e eu não procuro vencer etapas. Sabe uma coisa que é muito interessante outro dia, que é até interessante, tomei consciência dela, né? Apesar de já ter aprendido isso há mais tempo, tomei consciência disso mais recentemente. Nascemos para ser felizes, não é? E toda a nossa programação espiritual é para o nosso bem. E quando eu digo isso, eu estou me referindo, inclusive, às dores e às doenças, não é? E uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: nós vivemos em que tipo de planeta, pessoal? Como é que chama a nossa categoria de mundo que vivemos hoje? Pode falar um aí. Dá Provas e expiações. Muito bem. Didaticamente, todo mundo sabe disso, né, Delano? Mas você sabe o que é interessante? A gente esquece... Na verdade, o provas vem primeiro, né? A gente esquece justamente dele, justamente do primeiro. Porque quando nos afeta alguma coisa, a gente fica assim, ai, meu Deus, eu estou espiando, ai, essa dor, ai, esse problema, ai, esse não sei... Então, a gente transfere todas as nossas questões para a expiação e esquece da provação. Porque se eu trabalhei a dor numa vida, não é? E, sobretudo, num plano espiritual, o que eu preciso fazer para saber se esta dor, se este meu aprendizado a respeito da dor, ele está incorporado? Eu preciso o quê? Provar, não é? Se eu trabalhei sobre a paciência, por exemplo, não é? E isso era uma coisa difícil para mim, eu trabalhei muito
numa reencarnação, e principalmente no plano espiritual, o que eu preciso fazer para ter essa consciência de que isso aí é um valor para mim? Provar se eu sou paciente, não é? E qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Por exemplo, solicitando momentos em que eu vou me deparar com impaciência, momentos em que eu vou me deparar com dores e dificuldades. Mas aí o que acontece? Quando eu encontro essas dificuldades na vida, eu começo logo a julgar isso para as expiações, para deixar para a minha consciência aquela perspectiva de que não tem jeito. É porque eu vim aqui para pagar isso. Né? Como assim, né? Na verdade, o que a gente precisa fazer? Aprender a superar. Supera, que passa. Entende, que passa. Para que Deus quer que fiquemos aí sofrendo dores e dores e dores e dores, ou passando por inúmeros problemas na área emocional, por exemplo, que vai impactar no meu físico, inclusive, né? Pessoas nervosas aí em situações de impaciência acabam se intoxicando com uma série de coisas, fisicamente, inclusive, né? O que eu preciso fazer? Tolera, aprenda, supera. Porque quando você entender o valor daquela dor, daquele problema, entender aquele problema e superar aquele problema, se você aprende, você precisa mais de prova? Não é? Se você pegou lá o seu diploma de 1º grau, você precisa ficar fazendo prova mais de soma, de multiplicação? Você vai encontrar outras coisas aí para frente, né? Mas isso não precisa mais. Então, supera que passa. Isso é evolução. E muitas vezes a gente não entende. Não é? A gente não tem essa consciência de que a nossa evolução, nós estamos aqui, os processos por que passamos, de dores, de dificuldade e das perdas que a gente experimenta, não só a nossa, mas das pessoas ao nosso redor, a própria morte, né? É um processo de aprendizado. Então, aprenda isso, supera, entenda que é vida. Lamente, chore, sinta, porque não é possível a gente ser insensível, né? Frente às nossas perdas. A gente se sensibiliza com quem vai passar um final de semana fora, né? Numa viagem, que dirá quem ali vai passar algumas décadas, alguns anos, longe de nós, numa reencarnação. Claro que vai ter uma dor ali, um sentimento. Mas é para ser superado. Né? Dor é para superar. Não para evitar, para desfrutar e para viver ali, não é? Em eternas lamentações, murmúrias, não é? Vitimismo. O vitimismo é uma das piores doenças que nós temos hoje na nossa sociedade, não é? Porque isso nos arrasta, isso nos atrasa, isso não evolui, né? Isso não é evolução. E é por isso que ele coloca aqui, ele não, né? A Joana coloca aqui também, né? Uma vez a gente entendendo esses processos aí, o que vai acontecer? Eu vou passar do instinto à razão. E da razão à intuição espiritual. E olha como a Joana é esperta, né? Não é nem a compreensão total, mas pelo menos a intuição espiritual. Porque esta relação aqui é muito interessante, né? Vocês conseguem entender, obviamente já devem ter estudado, mas assim, conseguem entender claramente a diferença entre instinto, emoção e sentimento? Se não der, a gente segue, senão a gente fala um pouquinho. Precisa? Dá uma pincelada para nós, Ronaldo. É importante. Tá, então vamos lá. Então vamos entender por que ela começou lá do instinto, né? Para chegar no espiritual aqui. O que é o instinto? O instinto, ele é algo que nos sucede involuntariamente, tá? Porque ele foi gravado, ele foi experimentado, ele foi vivenciado pela nossa intimidade desde os minerais, né? E depois pelos vegetais e pelos animais e agora no hominal. Então, essas experiências são experiências dos índices mais inferiores da nossa evolução. Importantíssimos, mas nos níveis mais inferiores da nossa evolução. Por exemplo, se eu... vamos colocar aqui, né? Isso aqui é uma tomada, tá?
que vocês acham? Acontece assim, olha, eu estou conversando com vocês, né, e tal, estou com a mão assim, eu faço assim, encosto aqui. Vocês acham que eu falo assim, isso aqui tá ruim, tá dando um choque, deixa eu tirar meu dedo. É isso que acontece? Não, né? Se eu estou aqui conversando com você, eu posso estar até olhando para lá, né? Na hora que eu encostei, imediatamente eu retiro meu dedo. Porque isso é instinto, isso independe da minha vontade. Tá? Isso está gravado na minha construção espiritual como um dos princípios mais básicos das minhas reações. Tá? Eu não como uma maçã aqui agora, né? Termino de comer e falo, gente, espera só um minutinho, deixa eu digerir ela aqui, peraí, deixa eu digerir. Não, peraí, aqui, agora deixa eu separar aqui os nutrientes. Ninguém faz isso, né? Eu não faço assim, gente, espera aí, deixa eu separar aqui o oxigênio do gás carbônico, peraí. Tá, deixa eu liberar o gás carbônico aqui agora. Não, não é? Nós já executamos essas questões aí automaticamente. Isso é instinto, tá? Bom, entender isso pela racionalidade é legal, né? Mas não esqueçamos que, além dessas relações de atração, repulsão, não é? E movimentação biológicas, inclusive, né? Há alguns instintos, inclusive ligados a questões das atrações e das relações, que são inferiores, estão ligados à nossa intimidade. O da sexualidade, por exemplo, os dos desejos, por exemplo, né? Vinculados lá aos processos antigos da reprodução. Então, quando eu me deixo levar, né, pelo instinto, nesses processos todos, assim, é porque eu ainda não tenho consciência daquela reação. Não é? Então, o instinto ele é inconsciente. Né? Por isso é que ele nos arrasta, né, para situações dolorosas. Porque, apesar de nós já termos hoje o domínio da consciência humana, ou seja, chegamos ao reino nominal que nos permite o livre-arbítrio, né, ter acesso ao livre-arbítrio, porque o mineral não tem, o vegetal não tem, o animal, em grande parte, não tem. Né? No nominal é que a gente encontra isso. Por quê? Porque nós já temos essa escolha. Então, a gente pode dominar e frear os instintos. E quando a gente se deixa levar, né, por algumas reações, né, porque a gente não age, muitas vezes a gente reage, né? É igual o choque, né? Você está olhando para o outro lado e faz assim, né? Então, muitas vezes, nas relações também, a gente só faz isso. Eu estou aqui, alguém me cruza no trânsito, alguém fala alguma coisa comigo, eu já xingo, já solto palavrão, eu já me enfureço. Isso é instinto, né? Quando você não tem consciência. Tá? A emoção. A emoção ela tem base no instinto. Ela está numa área aqui, bem aqui atrás do cérebro, tá? E ela vai lidar com algumas reações que interferem fisicamente nas nossas relações, tá? Aí é só lembrar daquele filme lá, como é que chama, da Disney? Que tem lá o nojinho, o nojo, a raiva, a alegria. Divertidamente. Exato. Aquilo são as emoções. Porque por meio das emoções, eu experimento sensações físicas de alegria, prazer, de raiva, né? Lembra lá da raiva? E a raiva, e ela é premeditada, né? Olha lá, ele fez aquilo. Ele fez... Ô, gente, desculpa só um minutinho, deve ser notícia da minha mãe aqui, peraí. Ô, tia Ene. Alô? Eu tô numa reunião aqui agora, depois eu te ligo, pode ser? Eu te liguei daquela hora, não tem problema não, mas daqui a pouco eu te ligo. Um abraço. Tá. Desculpa, gente, ela me ligou umas 3 vezes, deve ser para saber da minha mãe. É minha tia. Bom, então, como eu estava falando aqui, você planeja, às vezes, né? Você vai alimentando. Raiva é uma coisa que se alimenta. Alegria também. Nojo também. Medo, não é? Medo é uma coisa terrível, tá? Bom, e o sentimento? O sentimento, ele, inclusive, fisicamente, se localiza num lugar diferente da emoção. Ele está no lóbulo frontal, né? E o sentimento, ele está ligado às nossas sensações, às nossas
sutilezas, tá? Então, eu posso entender que a paixão é uma emoção, mas o amor é um sentimento. Porque ele está ligado às nossas evoluções, ao nosso espírito, à nossa intuição espiritual. Então, olha o salto que a Joana dá aqui, do instinto à intuição espiritual. Porque ainda como encarnados, a gente não tem a plenitude espiritual ainda, mas a gente tem a intuição dela, que são os sentimentos. Não é? E é por isso que o amor liberta. Por exemplo, você pode amar sem estar próximo, né? Você pode amar o filho que foi morar fora, no exterior, né? Você pode amar a sua mulher, o seu marido, não é? Sem tê-lo sempre ao seu redor, né? Numa viagem que ele sempre precisa fazer distante, né? Desde que haja mutualidade, né? Confiança, essa relação, toda essa construção que envolve aspectos das nossas experiências espirituais, não é? Então, por isso que é interessante quando a Joana fala lá, né? Que ter essa consciência da transitoriedade do corpo físico, ela nos permite ir do instinto à razão e da razão à intuição espiritual. Deu para ficar claro aqui, mais ou menos? Senão não dá para render muito, porque é uma questão bem legal também de trabalhar, mas não dá para a gente ficar muito nisso, porque senão a gente perde um pouquinho de tudo aqui. Mas Tranquilo? ficou Deu bastante sim. claro, Ronaldo. Deu Ô, para entender. Ronaldo, Diga. eu tenho uma dúvida em relação a esse discernimento lúcido que você fala. Uhum. Você acha que as doenças degenerativas, por exemplo, como Alzheimer, elas vêm para algumas pessoas como uma preparação para o momento da desencarnação ou como uma prova que a gente precisa passar pelos aprendizados feitos de vidas passadas, como você falou, né, provas e expiações? Bom, isso vai depender muito da experiência dela, né, em vida, porque ainda pode ser aquilo que você não disse, além disso, né, pode ser, inclusive, uma expiação, né? Então, isso vai depender muito da necessidade e, por incrível que pareça, nem às vezes do próprio espírito, mas para as pessoas que estão à volta. Porque, veja só, por mais que a gente ache que sim, conscientemente, nem é a pessoa que está passando pelo Alzheimer que vai experimentar todas aquelas dificuldades, a não ser pelo aquele início ali, né? Mas quem vai lidar com tudo isso é quem está ao redor, entende? Então, assim, só que aí é uma coisa muito difícil, né? Como o próprio Cristo disse, são coisas que não nos cabe julgar nem entender assim necessariamente. Vocês conhecem aquela história do capataz que triturou o braço do escravo, né? Muito famosa, conhece essa história? Só para entender Não, essa relação, só para eu entender essa particularmente não relação conheço, não. tá? Só para vocês entenderem essa relação de consciência, de provação e de expiação, tá? Né? Vou contar aqui muito rapidamente, senão a gente vai perder muita coisa aqui. Primeiro, um capataz viu o escravo lá roubando alguma coisa, que eu não me lembro o que era, e o que ele fez? Pegou o braço dele, colocou no moinho e triturou o braço dele. Ok. Eu acredito até que em vida mesmo ele já havia se arrependido. Foi para o plano espiritual, arrependeu-se muito mais ainda, fez longos trabalhos, não é? Com relação a essa questão. E aí planejou a sua reencarnação. Ele planejou o seguinte: quando eu adquirir a idade daquele escravo, na minha próxima vida, eu quero perder o meu braço, assim como eu o fiz perder o dele. Ok? Isso era um processo que, inclusive, o afetava consciencialmente, né? Nasce esse indivíduo. Ele nasce, tornou-se espírita. Poderia ter se tornado uma pessoa de qualquer outra religião, até um bom ateu, né? Mas tornou-se espírita. E participou de uma série de tarefas, de trabalhos, e fazia inúmeros trabalhos espirituais, assistenciais, né? Inclusive. E, enfim, chegou o momento ele alcançou aquela idade, aquele período em que ele teria que perder o braço. E ele trabalhava com madeira, né? Era carpinteiro. E aí, uma tarde, ele mexendo na oficina dele, ele foi passar uma madeira naquele esmeril, né? Que roda ali. Ele, né? Escorregou ali e ele perdeu
um dedinho na serra. Bom, por que ele perdeu um dedinho? Primeiro que ele precisava perder alguma coisa, porque ele tinha um problema consciencial ali que ele precisava resolver. Ok. E por que ele perdeu só um dedinho? Porque não precisava perder o braço, ele já aprendeu. E o braço dele ali estava sendo muito mais útil para inúmeras outras vidas. Percebe? Então, muitas vezes até tudo bem que ele tinha aquele merecimento ali, mas às vezes foi só o dedinho, porque aquele braço ali era importante, não às vezes para ele, mas para aquelas pessoas que ele ajudava. Era por elas que ele muitas vezes não perdeu aquele braço. E às vezes, uma pessoa com Alzheimer, ela está ali, não é? Às vezes eu preciso treinar a paciência, porque eu não tenho, não é? Eu preciso valorizar algumas coisas que eu não valorizei na vida. E eu peço isso na minha reencarnação. Só que eu não sei como fazer isso. Aí chega uma alma caridosa que vai nascer comigo, a minha mãe, meu pai, né? Um irmão, um amigo querido, e fala assim, meu filho, não tem problema não, no final da minha vida, eu vou ceder algum tempinho para você, vou ficar com Alzheimer para você poder me cuidar e poder aprender a paciência. Percebe a misericórdia divina? É assim que ela funciona. Então, muitas vezes, não é nem aquela pessoa, o necessitado sou eu. Não é? Às vezes é ele sim. Às vezes é a pessoa, é uma necessidade dela. Mas como que a gente vai perceber isso? A nossa consciência precisa ser qual? Deixe eu realizar o que eu preciso realizar. Cumpra bem o seu papel na vida. E aí tudo se resolve. Eu não sei se eu fui... Porque não tem como dar resposta pronta para isso, mas eu não sei se pelo menos eu consegui esclarecer um pouco essa questão. Deu para entender? Deu sim, com certeza. Muito bem. Bom, então, de acordo com essa premissa aqui, veja só, nós precisamos, então, ter essa consciência de quê? Do homem instinto, não é? E quando eu não tenho essa consciência, quando eu me mantenho ainda naquele instinto lá, né, da Joana, então meu intelecto está lá na frente, mas o instinto ainda continua me impulsionando. Gente, desculpa, minha mãe. Ô, mãe, eu estou numa reunião, tá tudo bem aí? Mãe, alô? Alô? Mãe, alô? Oi? Tá, tá, tô indo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá, tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tchau. Nossa, gente, desculpa aqui. Aliás, quantas horas aqui? Nossa, gente, o tempo está correndo, né? Então, é o seguinte, então o que que acontece? Se você ainda está atrelado intimamente a este homem instinto, a morte vai ser um terror, né? Não tem como falar de morte com alguém assim, né? Você não consegue lidar com ela no seu cotidiano, né? O estágio corporal tem um sentido de permanência, não é? Como se tudo é o presente, se tudo é o corpo, tudo é a matéria, né? Tudo é a vida presente, né? Se recusa a aceitar a realidade do fenômeno biológico. Então, ou seja, a gente age, né? Como se o corpo um dia não vai te pedir, não vai bater na sua porta, né? E vai te dizer algumas coisas importantes, né? Não vai exigir de você as responsabilidades. Então, é uma situação complicada, né? E isso vai trazer o quê para nós? Essa perspectiva da fragilidade orgânica, não é? Ou seja, há engrenagens delicadas tão suscetíveis de se desorganizarem, não é? Então, a gente compreendendo essencialmente o que é o nosso organismo, veja só, acidentes estruturais podem acontecer. Então, muitas vezes eu estou saudável aqui, eu estou aproveitando a vida, né? Às vezes a pessoa não tem noção do que representa aproveitar a vida. Então, há acidentes estruturais,
invasões microbianas, óbvio, não é? Aí além de micróbios, vírus também, né? Traumatismos físicos e emocionais, a gente não pode se esquecer disso, não é? Desgastes naturais. Então, tudo isso está relacionado à fragilidade orgânica, à nossa fragilidade orgânica. Então, não é possível a gente... Ai, gente, só um minutinho novamente aqui. Oi, mãe. Escutei, mãe. Dá para esperar mais uns minutinhos? Não, eu escutei. Eu estou terminando aqui e já estou indo. Então tá bom, tchau. Tadinha, ela fica muito ansiosa. Desculpe, gente, tá vendo? Essa ansiedade, assim, é muito difícil de lidar com ela, né? Mas tá tudo bem, tá? É porque é ansiedade mesmo. Então, assim, o que é importante a gente entender é que muitas vezes a gente se... E aqui, é claro, quando eu falo a gente, eu me incluo nisso também, né? Há determinadas experiências pelas quais a gente passa, não é? De noites mal dormidas, de eventos, de atividades, né? Em que a gente não busca recompor. Tem problema eu extrapolar alguma vez? Não. Uma vez ou outra, não. Né? Uma vez ou outra eu me aventurar numa outra atividade? Não. Mas eu não posso fazer disso um hábito na minha vida. Porque a vida vai me cobrar. Né? Mais cedo ou mais tarde vai me cobrar. Então, vamos lá. A segunda premissa, né? Bom, agrada ao homem inconsciente pensar apenas no imediatismo do aparelho físico e no desfrutar dos aparentes benefícios que propicia. Na área dos prazeres e das sensações mais agressivas, que frui com sofreguidão incansável. Olha só, que frui com sofreguidão incansável. Então é isso, muitas vezes, né, essa segunda premissa é o quê? Imediatismo. Não podemos nos ater ao imediatismo do homem inconsciente, porque isso nos degrada, não é? Isso nos agrava as perspectivas de vida. Daí, inclusive, que vem a teoria do suicídio indireto, né? A gente vai perceber lá. Vocês querem ver uma pessoa que gostaria de viver mais do que o André Luiz, por exemplo, que era tão apegado à vida mais do que o André Luiz? Quando eu lia aquelas páginas iniciais lá do Nosso Lar, né? Eu vi assim, nossa, que homem mais apegado à vida, né? Do que ele. E você imagina uma pessoa dessa no plano espiritual ouvindo lá, né? Dos obsessores, suicida, suicida. Isso, não é? Essa inconsciência nossa do que o nosso corpo físico é perecível, é um processo na nossa caminhada evolutiva, não é? E os prazeres e as sensações, eles vão o quê? Mais agravar do que propiciar alegrias verdadeiras. Porque o prazer é importante? A sensação é importante? Mas não as agressivas. Porque quando a gente intensifica, só para vocês entenderem mais ou menos o que representa, imagina assim, o prazer e a sensação, não é? Se você intensifica, você cai nas paixões, nos instintos, não é? Por um lado. E se você refina, você cai nos sentimentos. Então, não é que você não precisa ter prazeres, sensações, né? Alegrias. As emoções, essas que nos afetam fisicamente, precisam ser vivenciadas, não é? Mas eu não posso me entregar a elas agressivamente, porque isso me traz sofreguidão, né? Então, vamos lá. Quais são as consequências, então, do homem inconsciente? Apego à forma que se dilui e altera, não é? Eu me caso com ela, eu me caso com ele, me relaciono com ela, me relaciono com ele, enquanto, né, eu vejo ali sensações e prazeres numa forma física. Mas eu me esqueço que isso é fugaz, né?
Então, aí, ó, apego aos bens materiais fugazes, não é? Ao carro, à casa, não é? Ao dinheiro, ao emprego, não é? Desilusão com as metas de vida. E uma coisa interessante, né, com relação a essa questão de metas de vida, então muitas vezes eu fico querendo ser o quê? Vamos colocar aqui, eu quero ser mecânico, tá? Então eu quero ser mecânico, mas aí não dá, esse motor não dá certo, eu não consigo fazer isso, eu vou tentando, eu vou tentando, eu vou tentando, eu vou tentando. Mas de repente não era para eu ser mecânico, era para eu ser pintor, não é? Mas eu não consegui entender isso e me frustro com isso, não é? Eu queria ser advogado, mas eu não tinha que ser advogado, né? Eu tinha que ser engenheiro. Então, assim, na verdade, o que seria importante a gente pensar aqui nessa perspectiva? Eu digo o seguinte, não desista facilmente de nada. Tente. E se você fracassar, tente de novo. E se fracassar, tente de novo. E se fracassar, tente de novo. E aí, se você fracassar, desista, porque aí já é teimosia, né? Então, assim, a gente tem que saber os nossos limites. Compreende? Não é que a gente tem que desistir das coisas, não. Porque muitas vezes é por conta dessas coisas que nós precisamos seguir em frente, não é? E superar e ir atrás dos nossos objetivos, sim. Mas a gente precisa saber até que ponto, não é? Até que ponto a vida está me falando assim, não, peraí, não é por aí. Eu fiz um negócio, deu errado. Fiz outro, deu errado. Fiz de novo, deu errado. Aí já vou para a quarta, quinta vez, insistindo na mesma coisa. Para e repensa. Não é? Porque não é por aí. Então, é muito importante a gente saber lidar com essas desilusões. Porque realmente poderia ser o que eu queria. Mas nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Isso é uma coisa fundamental, né? Nem sempre o que se quer é o que se precisa. E precisamos ter consciência disso, né? Bom, além dessas questões, o que mais? Ansiedade, medo, insegurança, irritabilidade, não é? Falta de foco na felicidade, porque a gente quer colocar a nossa felicidade naquilo que não é eterno, naquilo que rouba, aquilo que, né, como Jesus falou, né, que a traça corrói, que os homens roubam. Então a gente quer colocar a nossa felicidade nisso, né? Desequilíbrio com a proximidade da vida física. Então, assim, todo esse conjunto de coisas é que nos vai dar a consciência do que representa a morte para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta, essencialmente. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu só vou... faltam 10 minutinhos, né? Então, vamos lá. É isso mesmo? É 8h10? É? Pode ser, Ronaldo. Até você terminar aí, beleza? Tá. É porque realmente eu estou meio agarrado aqui, né? Estou bem tranquilo, viu, galera? Mas assim, ela sabe que até 8h10, aí eu já vou para lá. Mas vamos lá. Terceira premissa. Qual que é a terceira premissa? A rebeldia. Essa é difícil, né? Então, olha aí a Joana. Ignorando ou teimando por desconhecer a inevitável transformação que encerra um ciclo, para dar lugar ao surgimento de um outro, do qual procede, rebela-se e envenena-se com a ira, apressando aquilo que pretende postergar. Então, gente, não adianta, né? Não adianta a revolta, não adianta o ódio, a raiva, não é? Se vem a doença, se é uma doença difícil, se é uma doença terrível, né? Não adianta se revoltar. O amor é muito mais poderoso que a ira, não é? E aí, como a própria Joana termina aqui, né? Muitas vezes eu quero adiar, eu acabo apressando, não é? Um falecimento, um desgaste. Então, ou seja, raiva e desilusão. É claro que se eu recebo uma notícia muito ruim, de uma morte, de uma doença, de um processo difícil, não é? A primeira
concepção que eu preciso ter é dessa, de que só um ciclo, não é? E não adianta me revoltar, né? Porque isso é só o amor que liberta, não é? A gente vê isso em tantas histórias de pessoas assim, em casos terminais, tão de bem com a vida, né? Olha que coisa maravilhosa para nos inspirar nesse sentido. E para isso eu preciso de quê? Essencialmente a consciência de mim mesmo, não é? As naturais alterações dos fenômenos biológicos são instrumentos para o progresso espiritual. Então, esta é a consciência que a gente precisa ter de nós. E quando eu falo consciência, eu não, né? Quando a Joana está falando aí de consciência, é do que essa vida representa para mim. E o tempo dela para mim, não é? Porque esse tempo não sou eu quem vou delimitar na sua essência, tá? Porque, infelizmente, o suicídio, direto ou indireto, depende diretamente de mim. Mas se eu estou ali, né, vamos colocar aqui num período normal de progressão espiritual nesta vida, eu não tenho domínio sobre isso. Não é? Eu costumo muito brincar com a minha avó está com 93 anos, né? E ela fala assim, meu filho, já estou quase indo. Eu falo, quem sabe eu estou indo primeiro que a senhora, né, vó? Quem sabe? Ninguém sabe. Não é? De repente eu posso vir hoje à noite. E ela fica aí mais tempo. Quem prevê esse tempo? O tempo da vida. Não é? Então, se algo se depara ao meu redor frente a esta realidade da morte, a primeira coisa que eu preciso ter é essa consciência de que é o meu tempo. E isso foi importante para mim enquanto durou. E que eu viva plenamente enquanto durar. Não é? Isso é que é fundamental. E aí vem a quarta premissa. Por quê? Sem esta perspectiva, aí nada vai adiantar. Que é o quê? A perspectiva do espírito. Eu tenho que entender que eu não sou só uma carne, não é? Eu não sou um ser em evolução na Terra. Eu sou um ser em evolução no universo, porque eu sou um ser espiritual, né? E olha o que Joana traz para a gente aqui, ó. Desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação, que remanescem do primarismo animal, penetra na estrutura da vida, descobrindo a causalidade existencial que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos, que usa com finalidade específica e abandona quando é encerrada a atividade que lhe faz necessária. Terminou aquilo ali, terminou. Os mecanismos orgânicos vão seguir os seus processos. E você, enquanto espírito eterno e imortal, vai seguir o seu para outros ciclos, para outras etapas de vidas, inclusive muito mais plena do que a material. Não é? Mas isso é complicado, né, gente? Ter essa consciência, a gente tem um entendimento, né? Ter a consciência é uma outra realidade. Então, o que decorre aí dessa consciência do espírito eterno? Preparação para o desenlace carnal, harmonia interior e segurança pessoal, lucidez em torno dos deveres, burilamento íntimo, amor exaurível do Criador para conosco, tudo isso decorre dessa concepção. Então, quando a gente diz que o Espiritismo ele nos descortina perspectivas, é dentro dessa consciência mesmo, de que somos espíritos eternos, né? E que, acima de tudo, olha só, a quinta premissa, o amor, né? Ele, aqui está no finalzinho dessa, né? O amor exaurível do Criador para conosco, né? Olha só, o amor que se expande liberta-o das paixões escravizadoras que perturbam e infelicitam. Então, quando a gente ama, não é? Verdadeiramente, o que acontece? Nós nos conectamos com o Criador. E se nós estabelecemos essa conexão, nós recebemos o amor de volta, né? E imagine esse amor aí, libertar-se desses grilhões, né? É uma libertação mesmo, né? Porque o amor liberta, né, gente? A paixão escraviza, né? Ao material, à vida, ao meu filho, à minha esposa, né? O amor, a paixão escraviza, mas o amor liberta. Porque ele sabe que não acaba, né? Ele é eterno,
né? Ele persiste. Então, essa consciência da vida, né, é que vai dar essa ideia aí desse amor exaurível do Criador para conosco e, sobretudo, que essa consciência do fenômeno da morte como transformação do ser. Não é? Então, não é o fim, é uma transformação, que, inclusive, segundo a própria espiritualidade, né, muito melhor, claro, dependendo da condição nossa, né, mas, assim, comparativamente, muito melhor do que a de um espírito aprisionado de carne, né? Crescer e planar acima das vicissitudes. Olha que bacana. Então, quando a gente tem consciência da vida, é isso que acontece. A gente e olha só que interessante aqui, gente. E quando você cresce, né, e plana acima das vicissitudes, o que representa isso? Que elas não são necessárias mais, você não precisa mais. Já se libertou, não é? Se você está num processo ali de treinar a paciência e passou por determinadas coisas, aquilo ali acabou, não tem mais, venceu, né? Vence os desafios da vida, que você se liberta, né? Vence a dificuldade e ela passa. É só isso. Não adianta temê-la, não adianta revoltar-se com ela, não adianta bater a cabeça, né? É encará-la e vencê-la e amar, né? Porque é amando que nos libertamos. E olha a sexta premissa, então. É o quê? Vive, então, o périplo orgânico conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto, ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como borboleta ditosa, que após a histogênese voa feliz nos rios suaves do infinito. Lindo demais, né? Eu achei essa frase maravilhosa. E eu achei esse potinho aqui das borboletas voando, que ficou mais interessante ainda. Então, essa é a premissa, gente. Transformação. A morte é uma transformação. Não é fim de nada. Não é? Então, é como a lagarta, né, que viveu arrastada, que é a materialidade, que quando deixa aquele corpo físico, né, se liberta como essa borboleta ditosa para, né, o aprendizado no infinito dos tempos, não é? Então, assim, é tão importante a gente entender como que representa essa perspectiva da nossa vida, né? De que a consciência da morte é também consciência da vida, é fundamental, não é? Porque o mais interessante da gente entender de tudo isso é que a vida é resplandecente. E ela resplandece dentro e fora do corpo físico. Principalmente fora, né? Que é quando há mais luz. Então, assim, o que trouxe para mim desse capítulo da Joana, inclusive quando ela termina aqui falando um pouco dessa relação aí com esse esplendor do corpo, né? É quando ela termina o texto falando disso. Ele fala ela cita, né, um capítulo do livro, uma pergunta do livro dos Espíritos, né, que fala sobre o desencarne, e aí ela conclui dessa forma, né, que a vida resplende no corpo e fora dele, porque ter consciência da morte é, consequentemente, ter consciência da vida, porque é isso que nos faz espíritos eternos, né? E pensar eternamente é viver eternamente. E entender que morte é só mudança. Somos seres que nos encasulamos na vida para vivermos livres como borboletas para o infinito no tempo da nossa morte. Bom, era isso que a gente gostaria de colocar. Olá, senhor Valdir! Quanto tempo, senhor por aí? Então, pessoal, é isso. Não sei se atendeu as expectativas. Eu tive que dar essa corridinha aí, né? Infelizmente, o pessoal até me falou que eu poderia me estender um pouco mais, mas como eu estou com essa tendência lá da minha mãe, eu vou ter que me ater ao tempo aí de até as 9h10, né? Eu falei aqui com o microfone desligado. Estou falando que para te ver, eu não liguei o Ronaldo palestrante com você, não. Agora que eu te vi, eu falei, gente, eu já vi esse Ronaldo em algum lugar. Eu também conheço esse imberbe de algum lugar. Né, Simone? Você lembra da época do Barbudo lá no Loreto?
É, é que e o Ronaldo denuncia a nossa idade. O Ronaldo não é bom, denuncia a nossa idade. Tá vendo só? Não tem nascido ainda. Pois é. Sim. Ô, gente, olha, muito obrigado, então, pela oportunidade, né? E é isso que a gente queria trabalhar aí com vocês desse capítulo aí da Joana. Ronaldo, nós que agradecemos imensamente a sua boa vontade de estar conosco. Nós estamos apenas lembrando a todos aí, para quem está chegando e quem chegou depois, o Ronaldo está com a mãe internada no Hospital Mater Dei, não é isso, Ronaldo? Isso. Ela passou por uma cirurgia hoje, um pouco delicada a cirurgia, mas graças a Deus está tudo bem, está tudo ótimo. E o Ronaldo, que de boamente estar conosco, e agora ele está indo para o hospital, que vai dormir com a mãe, que já ligou várias vezes. De pegar as coisas aqui, então, a sua mãe chama... apenas lembrando o nome da sua mãe, Renilda Rodrigues Tavares, não é isso? Oficialmente, né, Renilda Rodrigues Tavares. Mas todo mundo conhece ela por Nilda. Nilda. Nós vamos, na prece final, nós vamos encaminhar e direcionar as vibrações à senhora Nilda, muito obrigado, para que ela possa receber o amparo da espiritualidade, e você também. Muito obrigado. Se você quiser, você pode ir. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Ô, Ronaldo, saúde para sua mãe lá, é prazer te ver. Muito obrigado. Tchau, gente. Um abraço, Ronaldo. Abraço para ela. Abraço à sua mãe, viu? Obrigado. Abraço para a mãe lá. Gente, então, eu acho que o estudo do Ronaldo hoje foi bastante produtivo, trazendo para nós alguns apontamentos em relação a essa consciência e morte do livro de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência. Então, nós vamos pedir a todos que, neste momento, possamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus imensamente por esta oportunidade e rogar a Ele que possa não somente envolver a mãe do Ronaldo, que está hospitalizada, mas todas as mães que hoje se encontram vivas ao nosso lado e que fazem parte aqui da nossa Casa Cantinho de Jesus. As mães de todos os componentes do Cantinho de Jesus e todas as mães da humanidade, encarnadas e desencarnadas, que possam receber este abraço carinhoso da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Então, vamos fazer a nossa prece final. Lembrando de Maria de Nazaré, nós vamos rogar a ela que ampare o nosso Cantinho de Jesus. Ave Maria, ó cheia de graças, o Senhor esteja convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por todos nós, pecadores, agora e na hora, não de nossa morte, mas do nosso desenlace ao retorno da verdadeira vida. Que assim o seja. Então, gente, uma boa noite para todos, um grande abraço, muita paz, muita luz, que Jesus possa nos abençoar sempre. Lembrando que mês que vem é um mês especial, mês de dezembro. Ah, é verdade. Tá? E neste mês especial nós teremos estudos especiais. Nós teremos todos os dias estudos especiais com o livro Jesus e Atualidade de Joana de Ângeles. Tá? Muito bem. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, gente. Fique com Deus. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todo noite, mundo. Viu? gente. Até a próxima terça, se Deus quiser. Maria, Deus permitir.